Você vai assistir agora Hora da Verdade. Minha mãe me ensinou que as palavras curam ou matam e que a escolha será minha ao utilizá-las. Que não é apontando o erro de alguém que o acerto. Que o respeito ao outro pode não ter contrapartida. E assim, gentileza nem sempre gerará gentileza. Minha mãe me ensinou que inexiste luta do bem contra o mal, mas tão somente a luta a favor do bem. E que o bem não tem propriedade intelectual. Minha mãe ensinou que eu necessito ser honesto, mas antes de comentar sobre a desonestidade de alguém, a praticar a solidariedade que ela começa dentro da minha própria casa, a perdoar os erros meus e dos outros, que eu não sou perfeito e que por isso eu não deveria procurar a perfeição no ser humano. Minha mãe me ensinou que eu não devo calar-me quando acreditar que algo não foi justo, porque se eu nada disser, o injusto também serei eu. Minha mãe me ensinou muito mais coisas que, se por um lado não posso dizer que aprendi, por outro não me permite dizer que eu não sabia. Benção, mãe. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira, 8 de maio de 2023, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo, via internet, www.tvpox.com.br, aonde quer que você esteja, o prazer da sua companhia com a gente, até às 9 da noite, aqui pela TV Poços. E hoje, a gente usualmente costuma dizer assim, essa pessoa aí, nossa, eu conheço de outros carnavais. E essa pessoa, e às vezes a gente não tem como provar, né? Mas essa pessoa que a gente vai entrevistar, eu realmente conheço de outros carnavais. Eu vou começar com essa foto aí, ó. Dá uma olhada nessa foto. Vamos ver a foto? Olha só que foto. Bom, do meu lado esquerdo, do seu lado esquerdo, eu acho que dá para decodificar aí a presença. Meu amigo Pedro Bertozzi. Boa noite, Pedro. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a quem nos acompanha, nos assiste. Estou aí em deleite com essa foto. Essa foto é sensacional, né? Década de 80, meados da década de 80, um carnaval na Caldense. E eu nem não tenho a mínima ideia quem que tirou essa foto. Também não. Olha como que é. A vida é rápida. Ô Pedro, naquela época, cara, você não tinha cabelo branco, cara. Você também, né? Você não precisava dizer isso, isso aí já virou. Tinha barba, né? Barba preta, né? Se eu deixar a barba hoje, eu faço um bico de Papai Noel no fim do ano, né? mas o tempo passa, né, Pedro Bertozzi? Mas essa foto é muito legal. Estou muito contente de estar aqui, viu, William? Ô Pedro, o prazer é enorme, nosso, né? Eu tenho certeza. Eu, inclusive, você sabe, eu divulgo as presenças das pessoas aqui e tem lá, né, no meu próprio Face, as pessoas pelo WhatsApp também, dizendo, né, de quanto você é querido em Poços de Caldas. Que né, bom. Pedro? Você tem, assim, as pessoas têm você em alta conta mesmo, assim, você é uma pessoa muito querida, né? Perdoar, eles não sabem o que dizem. Eles não sabem. Eles não sabem do seu passado, mas eles não sabem o que dizem. Eu também falei, bom, eu evito até entrar em detalhes, sabe? Para manter essa linha de raciocínio que eles têm em relação à sua pessoa. Mas eu fico muito lisonjeado, né? Muito honrado com esse carinho, né, que a gente recebe e nada mais é do que o fruto do que a gente planta ao longo da vida, né? E colhe, né, Pedro? E colhe. De uma maneira ou outra, acaba então, colhendo. Né? Ainda bem que a colheita está sendo bacana, né? Está sendo boa. Com certeza. Pedro, eu abri o programa falando da questão da relação com a mãe, até porque domingo que vem é Dia das Mães, né? Sim. E aí eu falei de mãe aqui, e mãe é uma presença fundamental na vida de todos nós. E com certeza eu lembrei, claro, quando eu fiz esse texto, eu lembrei da Dona Teresa, sua mãe, né? Que já nós vamos para 12 anos já, né, da ausência física, né? E realmente a minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora na vida, né? Muito batalhadora e infelizmente ela me viu por um período bastante grande, né, trilhar esse caminho que a vida me colocou, né? E ainda que os antigos eram mais reservados, né?
com relação principalmente a elogios, né? Hoje a gente diz para os nossos filhos com muito mais facilidade, eu te amo, a todo momento, né? E os nossos pais eram mais comedidos com isso, não é? Até porque foi a educação que eles receberam, também a maneira de ser que eles receberam. Né? Então, talvez ouvindo até menos, né, do que eu digo hoje para minha filha, mas eu tenho certeza que no fundo a dona Teresa ficava toda, não orgulhosa, né, quando alguém falava, vi seu filho não sei aonde, eu vi seu filho não sei aonde, né? Então eu tinha essa convicção disso. Dona Teresa, que eu conheci também pessoalmente, assim, como o Pedro conheceu também minha mãe, aquela questão de família que a gente sempre teve também, e o Pedro é meu amigo, meu irmão, quem sabe das nossas relações, né, sabe disso desde a época da Rádio Cidade, um pouco antes até. Então, entrevistar o Pedro é como eu conversar com alguém que eu conheço bastante e que até me dificulta mais, porque quando você conhece uma pessoa muito, você às vezes fala assim, nossa, que eu vou falar que as pessoas têm têm curiosidade de saber. E eu, quando fui registrar o programa, Pedro, eu registrei você como radialista. Claro que a gente vai falar do rádio, da televisão, inclusive eu citei lá que a gente vai falar de sexo, mas esse é um horário mais avançado, viu, Pedro? É na segunda parte do programa. Na segunda parte do programa. Que vai depois da meia-noite. Né? Aí a gente já pode abordar esse assunto agora, não. Assuntos. Mas falando do rádio, né, Pedro? Eu citei você como radialista porque o rádio e Pedro Bertozzi são sinônimos, né? Para mim são quase como adjetivos comuns ali, Sim. Né? E o rádio entrou na sua vida ou você entrou você entrou no rádio como? Como é que foi essa relação inicial, Pedro? Eu acho até, William, que eu já contei essa história em outras oportunidades, se não aqui, mas em outras entrevistas, que eu tenho uma lembrança de um amigo de adolescência, né, que a gente ficava na casa dele, né, ele tinha lá 2 camas no quarto dele, uma dele, a outra do irmão, eu ficava sentado numa cama, ele na outra, ele tinha um aparelho de som 3 em 1, que era, né, o top, e aí plugava-se um microfone naquele aparelho, ele me dava o microfone, e ficava ali trocando disco, e eu anunciando, mas em momento algum eu imaginava, né? Agora a entrada no rádio foi mais casual ainda, né? Porque eu já tinha me formado em Química, né? Eu sou técnico em Química e precisava trabalhar, e um amigo também procurando emprego, falou, olha, tem uma empresa assim, assado, que está fazendo ficha, né? Aceitando currículo, inscrição, vamos lá. Chegamos muito cedo, né? O dia não tinha nem clareado ainda para pegar a fila e enfim, né? Tentar uma vaga. Quando nós chegamos lá, mesmo chegando muito cedo, chegamos o camarada lá da guarita da empresa falou, ó, já acabou. Né? O dia estava escuro ainda e as pessoas já tinham ido lá, e aí ficou aquela frustração, viemos embora, e esse nosso amigo, né, que é o William Lott, que deve estar nos assistindo lá em Aracaju, talvez até percebendo a minha frustração de primeiro emprego não realizado, ele falou, por que nós não vamos na Rádio Cultura fazer um teste? Eu falei, teste para quê? Para locutora. Eu falei, eu? Falei, não vou, e não vamos, fui. Gravei o teste lá, cara de pau pura, né? Cara de pau, eu tinha... Você e o William ou só você? Só eu. Ah, tá. Eu tinha 20 anos. Né? O William te convidou, mas ele mesmo não fez. Ele me incentivou, vamos dizer assim, né? Coisa de William, viu? Coisa de William. Vai você. Porque ele sabia que eu gostava dessas micagens aí, né? Entendi. Então, eu fui, gravei o teste para eu gravar, né? Falei, meu Deus, imagina que... Isso foi numa terça-feira, na quinta-feira a rádio me ligou dizendo se eu queria começar a trabalhar. Isso qual rádio mesmo? Na Rádio Cultura. Na Rádio Cultura. Né? Na Rádio Cultura. E aí comecei isso em em agosto de 84, né? E estou aí até hoje, ou pelo menos estava 39 aí. anos, né? 39 aliás, agora em agosto. Aliás, as pessoas me perguntaram, mas eu falei, vou deixar para o Pedro responder, né? Eu sei de alguma coisa, mas por que você saiu da Rádio Cultura? William, eu vou reproduzir aqui a conversa que eu tive lá. Sim. Né? Com toda a É a hora da verdade, não esqueça. É a hora da verdade, com toda a honestidade. A gente chega num momento da vida
né, de idade da vida, que nós não podemos mais nos dar ao luxo de recusar propostas melhores. Certo. Não é? Porque quando a gente é mais novo, você tem mais de uma opção, né? Elas aparecem com mais frequência, vamos dizer assim, as oportunidades. E depois de um certo tempo, né, até porque outras pessoas vão chegando, as gerações vão mudando, os valores vão se renovando, ainda bem, né? Ainda bem. Então você começa a ver que a tua peneira está ficando mais fina. É natural da vida isso. E de repente, quando uma oportunidade financeiramente melhor, né, aparece, a gente tem que aproveitar. E foi exatamente isso que aconteceu. Não tô aqui floreando nada, foi exatamente isso que aconteceu. Nem dourando a pílula. Dourando a pílula. Foi exatamente isso que aconteceu. A oportunidade, uma oportunidade melhor, né? E é claro que a gente se chateia, né? Porque dessa minha última vez agora na rádio, foram 6 anos, né? 6 anos. Eu tenho, assim, até porque, né, uma das coisas, das partilhas que nós tivemos de vida, foi o momento que nós vivenciamos a Rádio Cidade, que foi um momento, para mim, único. Eu já ouvi você falar sobre isso também. Icônico, que foi um momento, né? Icônico da rádio pós-caldense, da rádio regional, né, que foi o período que trabalhamos juntos na Rádio Cidade. E o amor pela rádio, para mim, surgiu lá, para você um pouco antes, né? E você seguiu com esse amor. Muito pouco antes. Muito pouco antes, verdade. E claro, eu continuo sendo um apaixonado pelo rádio, porque foi o berço da comunicação onde eu entrei, e o momento que eu vivi na Rádio Cidade, tanto para você como todos aqueles que partilharam, o próprio Adriano Aranda, que está aqui com a gente na produção da TV, sabe disso, que foi um momento diferenciado para todos nós, né? E a gente sabe que o rádio teve todas essas transformações, né, Pedro? E como é que você enxerga hoje essa mudança de rádio, que antes de estar analógica, né, para a rádio digital? Você acha que permanecemos assim com o mesmo espírito? As coisas mudaram? Como é que você analisa tecnicamente, se é que eu posso usar essa palavra? Eu acho o seguinte, que independente de estarmos nos referindo a analógico ou digital, seja lá o que for, a minha concepção hoje é que o rádio não pode ser o que ele foi para nós, na nossa época áurea, né? O rádio era um grande divulgador de músicas, né? A gente corria atrás de lançamentos, porque chegavam com mais dificuldade aqui no interior. Então, a nossa preocupação era que o rádio fosse bem servido de música. Hoje não. Eu enxergo o rádio de uma maneira completamente diferente, e me perdoem, né, aqueles que acham o contrário, mas eu acho que o rádio hoje não é mais um tocador de música, ou, no meu conceito, não deveria ser. O rádio hoje tem que ser companheiro, ele tem que ser informativo, ele tem que ser interativo, ele tem que fazer com que o ouvinte se sinta dentro do momento que o rádio apresentar. Eu não consigo mais entender o rádio hoje como um tocador de música, um divulgador de música. Até porque, hoje, diferentemente de quando nós começamos, William, os recursos são infinitos, né? Você tem as plataformas digitais, você tem a possibilidade de fazer a sua playlist com o que você quiser ouvir, na hora que você quiser ouvir. Você exclui, você acrescenta, você deixa aquela playlist de lado, faz outra, sabe? Então, dentro desse conceito, eu não consigo mais enxergar o rádio como um tocador de música. Ouvimos, ouviremos, hora certa. Eu concordo com você, Pedro, mas pensa bem, assim, indo só para a gente analisar. Antigamente se falava, né, eu vi até um texto maravilhoso, que você deve ter ouvido também, do Hélio Ribeiro lá atrás, né? Do Poder da Mensagem, do grande Hélio Ribeiro, e ele tem um texto que lia, eu sou o rádio. E ele falava do rádio com uma percepção de sensibilidade dele e tal, de uma maneira maravilhosa. E ele citava que, embora o rádio estivesse mudando, já naquela época, quando ele fez o texto, já havia algumas retarações do rádio, ele citava que o rádio era o companheiro, o amigo, a Ana. E você hoje diz assim, não, o rádio tem que ser amigo e companheiro. E ele já dizia isso, né? Não, eu entendo a tua colocação. E de fato, o sábio, né, Hélio tinha
tinha toda a razão. Tem que ser companheiro, tem que ser parceiro, enfim. Mas houve uma época que foi a que nós vivenciamos mais. Que era no rádio, tocador de música, é que verdade. o rádio era tocador de Mas música. é porque naquela oportunidade também a gente tinha uma diferença muito grande entre a frequência modulada FM e a AM, E que hoje era a não amplitude. Hoje não tem mais. Hoje não mais. Então naquela época conviviam dois modelos de rádio, né? Uma rádio AM que era um pouco mais popular som e tal, que surgiram os grandes locutores de Sim. rádio vieram da AM, e os locutores de FM, que eram diferentes, vamos dizer, né? A própria frequência modulada. E realmente, quando o trabalho que a gente fez na Rádio Cidade, ele era focado fundamentalmente em música, eu concordo plenamente com você. Não é verdade? Nascemos naquela época. Inclusive você, eu me lembro inúmeras vezes que você ia para São Paulo, você naquela diretora. De 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias para buscar lançamentos. Uma né? viagem, assim, completamente insana, né? eu lembro. Saía daqui de ônibus. Não era em Sampa, é insano. Insana, né? Saía de ônibus, de madrugada, amanhecia em São Paulo, andava o dia inteiro nas gravadoras. Aí você ficava ali tomando aquele chá de cadeira, o cara te dava um disco promocional, né? Aí você vinha embora, e aí no final do dia, ou mais ao final do dia, passava-se num atacado de discos de LP. Eu percorria aquelas estantes todas, LP por LP, ver o que tinha chegado, ia lá ouvir, trazia aquela pacoteira toda de Cometa. E em nenhum momento eu ganhei R$1 a mais por conta disso. Aliás, isso é outro assunto que eu acho que é importante a gente citar, porque verdadeiramente isso a gente compartilha também ao longo do tempo, que o rádio sempre pagou mal. Sim. Os seus locutores, os seus operadores. E você analisa isso de que maneira? Porque eu sei, claro, tem a visão de quem é proprietário de rádio, tem um empresário, e tem, claro, os que fazem a rádio ser um sucesso, que atraem anunciantes e tal. Mas, ao que me parece, eu posso estar equivocado nisso, e é claro que deve haver muitas exceções, mas, de maneira geral, o empresário, e é claro, ele enxerga muito o valor financeiro, e às vezes, ou aconteceu muito pouco, de ter a valorização do profissional. Qual que é a sua leitura, Pedro? Eu, e acredito que você também, eu nessa minha trajetória do rádio, que já está batendo na casa dos 40 anos, eu sempre ouvi uma frase de efeito, e que talvez você também tenha ouvido, que, dois pontos, abre aspas, em rádio só quem ganha dinheiro é o dono. E infelizmente essa é a realidade, não é? Prefiro não acreditar que essa máxima seja ou tenha sido uma coisa proposital, não é? Porque é uma coisa até cultural, não é? Porque eu ainda sou da época que a concessão de rádio valia uma fortuna, não é? A concessão que a pessoa tinha valia uma fortuna. Hoje não sei, sinceramente eu não sei se negocia-se nos mesmos patamares, né, financeiros uma concessão de rádio. O cara falava, vendia rádio, né? Na verdade ele estava vendendo ali o direito da retransmissão, que eu também questiono um pouco isso, porque é uma concessão governamental, e vendendo a aparelhagem. Hoje em dia esse valor deve ter despencado. Então, eu acho o seguinte, por conta dessa coisa cultural, de que sempre se pagou mal o profissional de rádio, ou aquém do que o profissional merecia, infelizmente é verdade. Eu não posso me furtar a isso. Sim. Tanto é que eu, né? Tanto Não, é que eu ainda não me aposentei, né? Não, a gente não vai falar da aquisição que você fez recentemente, que eu fiquei sabendo de um helicóptero. Eu não quero comentar aqui porque vai parecer que é ostentação sua, né, Pedro? Mas eu fiquei sabendo que você adquiriu um helicóptero. Tem que você puxa uma cordinha, né, e a hélice fica girando. Ô Pedro, é claro que a gente tem várias nuances de Pedro Bertozzi. Pedro Bertozzi é múltiplo, né? E tem esse lado radialista. Só para a gente fechar, é claro que se é só esse assunto de rádio, daria um programa ou mais programas inteiros. Eu queria, inclusive, falando de rádio, que a gente pudesse... A gente está fazendo... Começamos, né, iniciamos a produção de um livro sobre o rádio em Poços de Caldas, e Pedro Bertozzi está lá, com certeza vai estar lá com uma página bastante diferenciada e destacada, né, porque 39 anos de rádio em Poços de Caldas não é para qualquer um.
Isso a gente teve grandes radialistas em postos e a gente fica até meio sem graça de citar alguns nomes, né? Mas são inúmeros. Agora, eu queria que a gente colocasse, eu não sei se o Adriano tem uma arte que a gente tem convidando as pessoas, aí vamos contar um pouco da história do rádio em Poços de Caldas. E a gente precisa de fotos, informações, pessoas que trabalharam e trabalham nas emissoras de rádio da cidade. Contato aí radiopox@gmail.com. E a gente agradece aí a você que sabe de alguém, que tem histórias, você que trabalhou no rádio, que está assistindo esse programa, enfim, a gente precisa disso para construir um livro que possa contar um pouco. É claro que a gente não tem essa pretensão de contar tudo, porque é muita história. E por falar em história, eu vou fechar esse assunto rádio, mas a gente vai para o primeiro intervalo e eu queria que o Pedro lembrasse, porque eu tive aqui com a presença do Antônio Viviani, né? É um grande radialista pós-caldense também e que está me auxiliando também na produção do livro, eu faço questão de citar, porque é um livro de várias vozes, né? Então o Viviane está junto. E na verdade tem histórias jocosas, engraçadas em rádio, que eu gostaria que o Pedro citasse aí após o intervalo, alguma história que ele lembra. Eu vou citar uma história que o Viviane citou aqui também e a gente vai florear um pouquinho mais esse grande veículo de comunicação que é o rádio, que nos sensibiliza tanto e que, se os empresários, por um lado, não consideraram tanto da forma, né, que a gente talvez pense que poderia ser considerado em termos financeiros, mas o rádio nos dignificou muito, nos dignifica e nos traz muita alegria e muita emoção no coração, que é isso que a gente, né, faz valer a vida. Então a gente vai para o intervalo, já a gente volta no Hora da Verdade hoje. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta no Hora da Verdade de hoje, né? Conversando aqui com o Pedro Bertozzi, radialista, cantor, apresentador, cerimonialista, assessor, enfim, múltiplas tarefas aí que o Pedro exerce tão profissionalmente, você que o conhece e você que não o conhece, também a gente pode atestar aqui. Mas eu digo para o Pedro que o Viviane esteve aqui, enquanto o Pedro vai relembrando alguma história ali, o Viviane contou uma história muito interessante, você, não sei se você acompanhou, você que está assistindo o programa agora, o programa do Viviane, que eu fiz com o Viviane contou uma história que ele estava no ar, lá numa emissora de São Paulo, que eu não lembro, uma grande emissora, e estava começando o verão, né, aquela história do verão chegando, e ele foi abrir o programa falado sobre isso, e ele falou, ao invés dele falar, está pintando o verão, ele falou, em vez dele falar, está pintando o verão, ele falou, está varando o pintão. E aquilo ficou no ar e ele não sabia como retomar, né? São as histórias que a gente tem no rádio, uma delas, né, que a gente até pretende citar no livro sobre o rádio em Poços de Caldas, embora esse braço é um pouco do Viviane lá em São Paulo. Mas enfim, são histórias do rádio. Pedro, você lembra de alguma aqui, vamos dizer, contável ou incontável? Porque são ainda dentro dessas gafes de locução que a gente dá até, obviamente, de maneira involuntária, não é? Na tentativa de ser criativo, né, no ar, quando a gente era mais jovem. Ainda hoje a gente é mais comedido, né, enfim. Mas quando a carreira estava efervescente, né, todos nós éramos jovens, então se tinha quase que aquela busca, né, de querer impressionar na tua locução. Sim, falar. De ser irreverente. Né? Criativo e irreverente, né? Exatamente. E eu me lembro que uma vez eu estava no ar, na Rádio Cidade, e tinha tocado uma música da belíssima voz da cantora norte-americana Chaka Khan, né? E em seguida toquei uma música da Gal Costa, né? Não me lembro, a Gal Costa estava fazendo, não sei se era, enfim, não lembro que música que era. A Gal tinha lançado um disco novo, bons tempos isso, né? Que o FM tocava Gal Costa, né? Enfim.
A Gal tinha lançado um disco novo, uma música do disco fazia sucesso, então era LP, né? Toquei a Chaka Khan aqui no dia, eu lembro direitinho, uma música da Chaka Khan belíssima, pode procurar no Google aí, que chama Through the Fire. Through the Fire. Que é linda, né? Linda. É linda. Então tinha tocado, que era um sucesso, aqui, toquei a Gal Costa no outro prato, e aí era o momento de desanunciar as músicas, né? E aí eu fui desanunciar a Gal Costa e disse: você ouviu aí a Gal Costa no vácuo da Chaka, né? Mas Chaka né? Chaka Khan é o nome da cantora, mas ficou muito ruim isso no ar. O vácuo da Chaka. Eu escutei depois, assim, um mês das pessoas, né, me alugando na rua, né, no vácuo da Chaka, né? E aí depois eu mesmo falei, o que eu falei, né? O que eu falei? E aí vai. Já foi, né? Eu lembro na Rádio Cidade também, Pedro, essa história também também dessas histórias de rádio, na Rádio Cidade também, eu cito isso em momentos no Facebook, eu conto um pouquinho, que uma determinada época a gente tocava e eu lembro que eu comecei na locução com muito nervosismo e tal. E aí a gente, né, tinha uma mesa de 6 canais, né, a mesa escala, a gente tocava aqui, a cartucheira, os pratos aqui, né, e tal. E aí eu falando lá, de repente eu me distraí um pouco e deu um branco, né, porque acabou a música, eu liguei o microfone, não sabia o que falava, porque eu já não lembrava da música, não lembrava de nada. E aí eu olhei para fora, assim, vi os bondinhos e tal, e aí eu falei a frase que... Para encher linguiça. Para encher linguiça, né? Aí eu falei aquela frase que as pessoas que me conhecem, a gente souberam dessa história que eu falei. Você sabia que os mesmos bondinhos que sobem são os mesmos que descem? Falta do que falar, né? Falta do que falar. E bati no microfone e aí continuei a programação. Né? Mas você vê, uma coisa que não tinha nada a ver com nada, né? Eu lembro até que esses dias eu falei que os meus bondinhos sobem são os mesmos que descem. E aí o bondinho não estava agora, recentemente, que voltou. Aí o teleférico, né? Então são assuntos que o rádio traz de muita lembrança, de muita alegria e de momentos assim fantásticos que a gente conviveu. Vamos falar do Pedro Bertozzi, cantor, que também é um lado que você tem um reconhecimento até hoje, local até hoje. Felizmente. Né? E você também começou cantando dessa maneira, Pedro? Cantando em casa, cantando no banheiro, cantando no chuveiro? Em casa, né? Né? Eu sempre digo uma coisa e vou replicar de novo. Eu não lembro de mim sem cantar. A minha mais remota lembrança, eu já cantava. Eu não sei, eu acho até, William, que a gente acaba trazendo algumas coisas... De outras vidas? Como missão. Como missão, né? Sabe? Como missão. Eu acredito muito nisso. Pode ser uma opinião que divirge aí de muitos que nos assistem, mas eu acho que a gente chega com algumas missões. Né? Porque... por que a gente às vezes desenvolve algumas coisas, outras não é? Que as outras pessoas fazem com extrema facilidade e nós não, e vice-versa, né? Então eu acho que realmente a gente vem com algumas missões, pequenas e grandes missões. E cantar é uma delas. Né? Eu não sei, profissionalmente, remuneradamente, 35 anos, porque até então cantava prazerosamente. Né? Chegava um amigo com violão num barzinho, isso na adolescência, sentávamos na mesa, ninguém ganhava nada, todo mundo se divertia. De repente você vê que aquilo pode se tornar uma fonte de renda. E de lá para cá, né? Claro que hoje os bares, num também. Outro conceito, né? Eu já, sinceramente, eu não faço mais bar, né? Por uma série de motivos. Primeiro, porque o repertório é diferente. Não, também, exatamente. Né, modéstia à parte, eu tenho um repertório muito qualitativo. Seletivo, né? Né? Qualitativo mesmo. Então, não sei se o que eu entendo como qualitativo ou de qualidade vai agradar a quem frequenta o bar hoje. E não estou criticando, as gerações são assim. Mudaram, né? Não é? A própria música italiana, que você com certeza é um intérprete aí bem reconhecido e faz
shows por aí fora, também já teve seu espaço, né, na música brasileira, no sentido de tocar muito em Mídia rádio. mesmo. Em mídia hoje, raramente você vê uma música italiana. Escuta um Andrea Bocelli de vez em quando, um Eros Ramazzotti. Uma Laura Pausini. Ponto. Né? A Chiara Chivello, que é uma cantora já mais da... Mas, engraçado, né, que isso não me entristece. Sabe, porque eu fazia circuito de bar assim, rotineiramente. Quando não era em um, era no outro, quando não era no outro, era no outro. E eu tenho assim uma suavidade em entender que as coisas mudam. Que as coisas mudam, as pessoas mudam, os gostos mudam, e ainda bem que é assim. Você já imaginou se nós estivéssemos hoje, não que a gente não goste, mas estivesse fazendo questão absoluta de ouvir as músicas que os nossos avós gostavam? Aí ia ficar muito esquisito, né? Quando eu digo para minha filha, né, que tem 16 anos hoje, que o Brasil parava para ouvir Mamonas Assassinas, sabe, na cabeça dela isso não entra muito. Pai, mas... Qual a razão disso? Qual a razão disso? Não é? O que a gente ouvia, por exemplo, Ultraje a Rigor, e cantava o disco inteiro do Ultraje a Rigor. E eu vou criticar? Claro que não, claro que não. Eu lembro, Pedro, de uma passagem já como cantor, eu me lembrei agora, também nem sei porquê, mas eu lembrei quando você cantou no Cidade contra Cidade, né? Sim. Que foi uma disputa mesmo que Foi, você valendo representou o ponto, Poços de Caldas, né? Isso foi em 88, William. Olha. E eu fui convidado para ser o cantor da cidade, né, que tinha vários quadros, né? Curiosidade da cidade, pessoa mais velha. Era contra Presidente Prudente? Eu não lembro mais. Era Limeira. Limeira? Cidade de Limeira. Tá. E eu fui convidado pela organização, acho que o Vinícius Araújo era o organizador da ida eu tenho quase certeza disso, da ida de Poços de Caldas para a disputa do Cidade contra Cidade, que valia uma ambulância, né? A cidade vencedora trazia uma ambulância equipada e tal, e fui. E quando eu cheguei lá, o SBT não era na Anhanguera ainda, era lá na Vila Guilherme, né? Eu cheguei lá com a música ensaiada, você tinha que mandar um cassete, né? Hoje você manda aqui no celular, né? Mas você tinha que mandar um cassete. E eu escolhi uma música do Gonzaguinha, na época, mandei, tudo ok, fomos uns 4 ônibus aqui de Poços, né? Torcida, pompom, aquele negócio. Quando eu chego no SBT, eu não sei como é que está de tempo aí, tá tranquilo? Quando eu chego no SBT, a produtora disse, olha, a sua música chegou, né, a gente ouviu, tá boa gravação, mas a gente queria uma música mais atual. Eu falei, agora? Ela falou, E aí ouve um, ouve o outro. Olha, isso em 88, por que você não canta deslizes, né? Canta deslizes do Fagner. Eu falei, bom, acho que dá para cantar, eu sei ela de cor e tal. Estava fazendo muito sucesso na época, né? Não sei por que insisto tanto em te querer. E aí vou eu para o ensaio com o maestro Zezinho. Maestro Zezinho. Aqueles caras que eu não gosto de trocadilho, mas você ficou com medo de cometer algum deslize? Não, eu fiquei com medo de escutar aquela voz, Maestro Zezinho, com 7 notas, qual é? E era o Maestro Zezinho. Fui ensaiar com ele. E ele me perguntou assim, em que tom você canta? Tom eu não Jobim. sabia, né? Aí eu arrisquei e falei, no tom original. Boa saída, hein, Pedro? Lógico, né? O tom original E eu nunca mais esqueci, era em dó maior. E aí fui né, pro palco já, depois de maquiado, aquele negócio. E aí no palco eu percebi que tinha alguma coisa estranha, né? O programa era apresentado pelo Gugu. E a minha concorrente, a cantora da cidade de Limeira, chamada Vilma, nunca mais esqueci o nome, já era uma senhora, eu era bastante jovem, né? E ali eu, assuntando o negócio, eu fiquei sabendo que ela era avó de uma das meninas daquele grupo Trem da Alegria,
que ela já tinha sido corista, né? Fez parte do coro do SBT. Eu falei, rapaz, aonde eu fui amarrar a minha égua, né? Falei, eu vou ser esculhambado aqui, né? E fomos. O programa era gravado no sábado e ia ao ar no domingo. Ou seja, eu já cheguei em Poços sabendo o resultado, né, na madrugada. E começamos, eu cantei a música, torcida de Poços lá, meu pai lá assistindo. Seu Vinícius? Meu pai, eu tenho uma lembrança assim, muito, muito viva do meu pai na plateia assistindo a gravação. Cantei, ela cantou, não me lembro qual música que ela cantou. E eu me lembro que no júri estava Moacir Franco, a cantora Rosemary e mais duas pessoas que eu não me recordo. E aí, na colocação de cada um, falei, quando começou, falei, agora, né? Falei, vou levar uma humilhada ao vivo, ou para o Brasil inteiro, né? Rapaz, eu ganhei a disputa. Ganhei a disputa. Caramba. Assim, por unanimidade. Meu Deus. E acabou sendo o único ponto que Poços marcou, né? Praticamente. Caramba. Quer dizer, Poços perdeu a competição? Perdeu. A gente não trouxe a ambulância porque na última pergunta, a história lá do número de dentes. Dos 32 dentes, né? Um conterrâneo nosso respondeu, que virou folclore também isso, história, né? Então acho que é por isso que eu guardei, que olha só como é que essa história de dente me complicou a vida, porque eu não achava que era Limeiro, eu achava que era Presidente Prudente. Prudente, de dente. Pois é, ele errou, né? Um pouquinho. Ficou nervoso na última. Se ele acerta aquilo, a gente trazia a ambulância. Não trouxemos, né? E tive também no Raul Gil, né, que é um doce de pessoa. Tive no Chacrinha. Eu sou cara de pau. Pelo menos zero, cara, né? Não, Paulo, me perdoe corrigir você. Você não é um cara de pau. Você é um cara de palco. De palco, né? É um cara de palco. Não, mas eu sou muito agradecido à música. Mas eu acho... Muito agradecido à música, muito. E o Pedro, eu vou fazer uma pergunta daquela coisa assim, tipo, saia justa. A gente tinha até um quadro chamado Saia Justa. Se você tivesse um dia que escolher entre ser radialista ou cantor, que você só pudesse escolher uma dessas duas situações, o que você escolheria? Dá para imaginar isso, uma situação de criteriosa? Pergunta difícil, por isso que eu fiz. Essa não é a saia justa ainda? Eu fiz a resposta. Essa ainda não é a saia justa? Não, essa é uma saia menos justa. Né? Muito difícil responder. Muito difícil, eu sei, por isso que eu fiz. Eu acho que... Tá. Vamos só fazer o seguinte, você vai pensando, a gente vai para mais um intervalo, que o Pedro se emocionou-se a si mesmo. Então a gente vai para o intervalo, já a gente volta no Hora da Verdade de hoje. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo o que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta no Hora da Verdade e amigos nossos, não sei se é bem amigos, viu, Pedro? Porque olha aqui, o Marcel mandou uma mensagem aqui para mim. Parabéns, duas lendas da comunicação, duas lendas. Rapaz, quando começa com esse negócio, eu sei. Você é uma lenda, você é um ícone. É a maneira elegante do cara tá te chamando de velho. Mas aí ele complementa aqui com uma frase bem legal. 2 dinossauros. Piorou, né? Marcel, a gente agradece, viu? Obrigado, viu, Marcel? E tem muita gente aqui mandando, meu irmão Natal, que é nascido web, né? Telespectador seu. Natal, irmão, dê um forte abraço no Pedro Bertozzi. Um tríplice e fraternal abraço. Muita gente aqui mandando mensagem. Ô Pedro, bom, eu vou falar primeiro, antes você continua pensando aí, eu vou falar, claro, dessa roupa que eu estou hoje, numa
uma camisa jeans maravilhosa. Eu tenho vindo aqui, quem assiste sabe, umas camisas um pouco mais clássicas e tal, mas é importante a gente dizer que a Louis Jordan tem camisas de todos os tipos, como essa agora que está usando bastante camisa jeans, camisetas, calças. E então vou mostrar no interior da loja para você que não conhece, dá uma chegadinha lá depois, que é na Rua Rio de Janeiro 70A, para você ver que a moda masculina em Poços de Caldas acontece realmente na Louis Jordan. Por quê? Porque ela representa da forma mais caracterizada possível a moda que acontece em todo o Brasil. E você encontra lá, por exemplo, multimarcas, as marcas da melhor qualidade possível, você encontra na Louis Jordan, e vale a pena você dar uma chegada lá e ver de perto isso que eu estou falando para você, ok? Então, Louis Jordan, moda masculina, Louis Jordan em Poços de Caldas, Rua Prefeito Chagas 70A. E também está com a gente, e você sabe, você que nos assiste sempre aqui, sabe que a Marmoraria do Contorno também é um lugar especial reservado para você que quer aí, ou está construindo, ou quer dar um up aí na sua residência, na sua empresa, dá uma chegada lá para você conhecer tudo que a Marmoraria do Contorno oferece em termos de pedras, de artesanais, né, para você conhecer. E também ter toda a assessoria, consultoria lá do meu amigo Tchauzinho, a sua filha que está aí com a gente também. E Marmoraria do Contorno, marca aí, Avenida Vereador de Mocardillo 2615, telefone na sua tela 3713-1565. Estamos aqui com o Pedro Bertozzi, também está com uma camisa muito bonita, essa camisa tua, hein, Pedro? Essa camisa que a gente chama de camisa de ver Deus, né? Não, essa aqui é velha mesmo. O Pedro com essa sua modéstia. Essa camisa aqui, para não ter nada, tem uns 8 anos, mais ou menos. Mas tá bonitinho. Tá bonitinho ainda. Tá branquinho, hein? Alvejada. Tá alvejada. Ô Pedro, deu para pensar, né, na escolha se fosse... Então, realmente é uma resposta muito difícil, porque ambas as atividades estão inseridas em mim. Né? Mas eu acho, William, que... e aqui não quero fazer drama, sim, mas eu acho que essa minha saída do rádio agora, na questão de 15 dias atrás, talvez tenha encerrado um ciclo. Né? Porque o campo de trabalho está ficando cada vez mais escasso. Né? Então eu acho que essa minha saída do rádio agora, a questão de 15 dias, da Rádio Cultura, né? não tem por que esconder, até porque foi uma saída da maneira que eu contei no começo do programa. Eu acho que eu não volto mais para o rádio. Eu não me enxergo sendo convidado para continuar trabalhando no rádio. Né? Sem drama isso. Sem drama. Né? Com total realidade, né, Pedro? Não me enxergo. Assim sendo, como a música continua, né, graças a Deus, muito presente nos meus dias, nos meus meses, né, de um outro formato agora, eu acho que eu ainda prefiro cantar. Não que eu tenha ingratidão, não que eu tenha menosprezo, muito pelo contrário, até porque o rádio é a minha vida. Né? Quando me perguntam a minha profissão, eu digo, eu sou radialista. Né? Essa é a minha resposta. O que você faz? Sou radialista. E você sempre, posso até não mais atuar, mas você sempre é radialista. Mas realmente eu acho que o rádio, não sei, eu acho que é um ciclo encerrado. A não ser que a gente volte com aqueles famosos, que a gente não pegou muito essa época, porque é lá do começo do rádio, que é onde tinha os cantores do rádio, né, Pedro? De repente você volta para o rádio cantando, olha só. Será? Retorno. Será? Não sei, vai que tudo volta. Mas e a música continua muito presente na minha vida, num outro formato, né? Hoje eu sou um cantor mais de eventos, sim, de hotéis, que me agrada muito cantar em hotel. E eu tenho impressão, tenho quase certeza disso que eu vou dizer, até porque, né, a gente sabe que se o Pedro tem o espaço dele nos hotéis de Poços de Caldas, é sinal que ele agrada, ninguém desconhece essa realidade. Certamente muitos turistas que aqui vêm têm em você também uma pessoa que eles assistem, que eles gostam, e o hotel tem esse contato com você quase que sempre, né, Pedro? Cantar em hotel é muito bom, porque a pessoa que está lá, ela senta ali num espaço, né, usa um espaço, uma mesa, uma poltrona, para te ouvir. Ela não está ali para jogar a conversa fora e você servindo de fundo musical. Ela está lá para te ouvir. Então isso é sensacional. Dignifica demais, né? Quem é músico sabe disso.
Quem é músico sabe disso, porque o inverso também é verdadeiro. Quando você está ali dando o seu melhor e as pessoas estão, Não tão nem aí. com perdão da expressão, malemar Ouvem lá no fundo. lá no fundo, e você, a sensação de se sentir um pendrive, né? Sim. Eu sou um pendrive aqui. Né? Então, quando você recebe a atenção das pessoas e o carinho das pessoas, o público de hotel é muito carinhoso. É muito carinhoso. É aqueles que aplaudem toda a música. É aqueles que ao final do teu tempo ali de apresentação chegam para dizer assim, como aconteceu há pouco tempo agora. Né? Porque, infelizmente, são pessoas que a gente dificilmente vai ver de novo. Né? Hóspedes que passam, e semana que vem são outros hóspedes, mas as pessoas chegam e dizem assim, um casal, o casal chegou até mim agora, por esses dias, e disse assim, vocês não têm noção da felicidade que vocês deram para nós dois hoje. Acabou. Valeu. Não preciso ouvir mais nada. Valeu. Não é? Muita gente mandando mensagem aqui, pelo próprio celular, que o Paulo Trombone, lá nos Estados Unidos. Beijo, Obrigado, Paulo. Caçulinha e Coca Litro. Caçulinha e Coca Litro, acho que só a dupla aqui. Você está achando que é aquele Salvador que você fez com o Faz Manteiga lá, né? Caçulinha e Coca Litro. Grande abraço do Paulo Trombone, pipipi. Querido Paulo. Aqui, maravilhoso. A Cláudia Camilo também, grande abraço. O William Pedro, estamos aqui assistindo o Hora, que está da hora. Beijo, Cláudia. Com certeza ao lado do nosso grande amigo lá, o Odair Camilo, que lançou um livro que eu tive lá, ele esteve aqui também no programa, maravilhoso, né? Muita gente aqui mandando mensagem para a gente, deixa eu ver aqui, o William Pedrão, deixa eu ver se eu consigo identificar, o Cláudio Torres, o William Pedrão, boa noite, que programa legal falando sobre rádio, Cláudio Torres, Cedete, ex-funcionários da Rádio Cidade. Obrigado, Claudinho, rapaz. Claudinho entrou lá, Office Boy. Office Boy, eu encontrei com ele esses dias na rua. Office Boy na Rádio Cidade. O Miro e a Gisele também. Um abraço para o nosso... Salve, salve, Botafogo. Essa é uma das paixões do Pedro Bertozzi, que salve, salve, o Botafogo. Pedro é uma estrela, que a gente sabe, e uma estrela hoje solitária, né? No sentido carinhoso, viu, Pedro? Não, mas irreal, né? A gente ia falar de sexo, mas no sentido carinhoso, carinhoso uma e real. solitária, né? Mas quanto ao Botafogo, o Botafogo é a estrela pela própria natureza. Não é? Então, Pedro, uma das paixões tuas que a gente sabe por falar em futebol é a Caldense, a nossa querida veterana. Como é que você está percebendo o atual momento que a nossa veterana está passando aí? Com absoluta tristeza, com absoluto desapontamento, não é? Porque Caldense não merece estar no estágio que ela está. E as coisas acontecem para que cheguem a esse estágio ao qual eu me refiro, talvez por falta de capricho, né? Por falta de capricho, porque agora, dia 3 passado, a Caldense... Lembrou, né? Você estava lembrando. Dia 3 agora, 8 anos que a Caldense conseguiu o vice-campeonato, aquele campeonato que o Atlético ganhou de uma maneira duvidosa, e não sou eu que estou dizendo isso. E eu fiquei me lembrando que eu estive em Varginha na final. Tinham 4.000 poços caldenses que se deslocaram a Varginha para ver a final. Quando o time voltou, não é? Quando o time voltou para Poços, a delegação chegou aqui, era 11 e pouco da noite, 11h30 da noite. A Praça Pedro Sanches estava lotada às 11h30 da noite de um domingo para receber o time. Então, não dá para dizer que não existe apoio, que não existe carinho de Poços de Caldas para com a Caldense. Me entristece muito o estágio, né, em que o time se encontra hoje, calendário só para o ano que vem, para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro, que é dificílima. Se a primeira que entra um pouco de dinheiro já não é fácil, você imagina na segunda, que não tem dinheiro, não tem televisão, não tem... sabe? Infelizmente, eu gostaria de estar olhando para esse momento com mais otimismo do que estou, mas não consigo enxergar otimismo. Segunda saia justa no Hora da Verdade para Pedro Bertozzi. Se um dia jogar-se, hipoteticamente, Caldense e Botafogo, você torceria para quem? Caldense. Opa,
Isso sem já... dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem Isso dúvida também nenhuma. já vem lá de trás também, né, Pedro? Sua família... Cristiano Osório, né? Cristiano Osório, sabe? Sem dúvida nenhuma. A Caldense já me fez ficar muito feliz e já me fez chorar muito. Eu tenho Né? certeza De emoção disso. e de tristeza. E a família tua, geralmente, se encontra os Bertozzi ali, né? na Senta todo arquibancada. mundo junto, né? Quando meu pai era vivo também. Sim, por isso que eu estou né? lembrando Então, disso. eu não tenho outra maneira. E essa, vamos de- colocar o lado da Caldense, que eu já vi dizer, e para você, né, expor também. Às vezes, não, mas o futebol é muito caro e nós não temos condição de arcar com o custo operacional, vamos chamar assim, de um time de futebol. Como é que você enxerga esse tipo de resposta da necessidade de ter muito investimento e o clube não tem dinheiro para isso? Eu entendo, né? Futebol realmente é caro, mas às vezes investir um pouco pode ali na frente trazer um resultado muito bacana. Haja vista 750 mil reais que entraram na conta da Caldense agora com uma partida na Copa do Brasil. Uma. Se tivesse passado para a segunda, mais, sei lá, 1 milhão na conta. Na Copa do Brasil, esse campeonato Sim, milionário que tem. milionário. Então, a cada etapa, o cofre se incha. Parece fácil falar assim. Não estou dizendo que é fácil. Mas, na vida, a gente às vezes precisa investir um pouco, acreditar um pouco. E no futebol, dá para montar um time razoavelmente econômico com poder de disputa. E não foi o que a gente viu. Não foi o que a gente viu, infelizmente. Agora, 750 mil na minha conta faria uma diferença muito grande na sua também, né, Will? Não, eu não compraria um helicóptero que nem você comprou com 750 mil. De cordinha. O Silas, nosso amigo Silas Lafayette, qual música do Rolivão você mais gosta? Ele está tirando pelo que a que ele mais que gosta. ele gosta, que é Tranquei a Vida, né? Tranquei a Vida. Tranca. Tranqueira a vida. Tranqueira a vida. A Valéria, minha sobrinha lá de Ribeirão Preto, assistindo Beijo a gente, pra Valéria. mandando um abraço. E a Valéria também sempre com a gente aqui. O Sebastião da Grande Poste, que eu falei agora há pouco aqui, disse que o programa está top mesmo, parabéns a vocês, muito obrigado. Demilton da Folha Popular, mandando um forte abraço para nós aqui. Demilton. A Maria Cristina, parabéns pelo programa, um abraço para você, Pedro, muito legal ouvir vocês dois. Eu tô preocupado, a gente está muito nostálgico aqui, né? Eu também estou, Pedro, eu estou achando que a realmente gente tô preocupado. eu estou achando que você está ficando idoso, Pedro. Mas- Vai, idoso, vai. Isso eu tô mesmo, né? Isso eu tô mesmo. Não tem jeito. Não, mas essa questão da nostalgia é interessante você dizer isso, e é verdade, né, Pedro? Porque muitas vezes a gente não sabe, será que a gente fica lembrando muito? Né? Eu sou muito crítico com isso. Nossa, o cara tá parecendo aquela coisa Pedro, melancólica. Então eu também acho. Ô, Pedro, então vamos falar de coisas novas. Qual a música funk que você mais gosta na atualidade? Funk? Funk. Fala uma música funk. Santa boa. Esmeralda. Don't Let Me Be O cara, Misunderstood. Don't Let Me Be Misunderstood. É um funk. Primeiro top. O cara tá pedindo para eu atualizar o papo, eu pergunto o funk, ele não sabe nenhuma música Não de sei, funk. Não sei. Você não é fã de funk, né? O bonde das poderosas. Não, Bonde das Poderosas já deve estar fazendo 20 anos. já. Uns 10, né? A Letícia Sanches, a nossa amiga Lelê. da Cozinha Criativa, aqui, o programa está um show. O William, agora só, aí sim. Quem é? A Letícia Sanches. É um nome, é uma grife. William, o azul lhe caiu muito bem. Ó. E o branco para o Pedrão também. Vestir azul. Ficou belê. Vestir azul, minha sorte, então mudou. Aí, você volta lá para 40, 50 Wilson anos. Simonal. Ó, gente, vocês desculpam aí, o Pedro está muito saudosista. Ele está falando já, se deixar, ele sai daqui e fala que vai escutar na casa dele na vitrola. Né? Não é? Não é? Sonata. Sonata. Na sonata. Você lembra da sonata? Vagamente. Vagamente é muita coisa. O cara já está perdendo a memória, viu? Mas muita gente, a Gisele da GC, que realizou aí da feira, né, da Flipostos, muito legal. Estou na escuta, amo esse programa, estou triste do Pedroca sair da cultura. Quem perde, diz a Gisele, é a Rádio Cultura. Muito obrigado. Então, muita gente aqui mandando abraço, João Odor, enfim, muitas pessoas
com a gente aqui. Muito obrigado aí, não dá para citar todo mundo, mas eu fico muito feliz, muito agradecido. Ô Pedro, a gente está quase chegando ao final do nosso programa e você tem outros lados. Eu queria só lembrar que o Pedro Bertozzi começou hoje, inclusive, né, Pedro? Sim. Falar do seu início, falar de momento presente. Né? É um reinício, né? Vamos dizer assim. Eu até agradeço a gentileza da TV Poços, né, em abrir a oportunidade de eu estar aqui com você, o William, com o aval, obviamente, da diretoria da emissora, essa casa que eu tive 11 anos. Né? Perfeito, de casa, né? 11 anos já esteve aqui, desse lado aqui, né? Em várias frentes, né? Inclusive o Hora da Verdade. O próprio Hora. Agradeço essa gentileza e fiz um comentário hoje na Suminas TV, onde eu voltei a apresentar o Café Interativo. Suminas TV que está começando hoje, né, basicamente, oficialmente, que é no lugar da Virando TV. Sim, né? Suminas TV. Suminas TV. Né? E voltei a apresentar o Café Interativo, que é um programa que eu apresentei durante 1 ano e 8 meses, ininterruptamente, mesmo nos momentos mais duros da pandemia, mesmo nos momentos mais duros, a gente não deixou um dia de apresentar o programa e ter convidados. Né? Na época eu assistia cruel da pandemia. Gente, a gente assistia o teu programa, Pedro, com todo para tirar informações como se fosse uma utilidade pública, né? Era verdade. E hoje eu fiz esse paralelo na abertura do primeiro programa, nessa minha volta, que como a vida às vezes é muito engraçada. Lá atrás, em 2020... Ele não está sendo saudosista, viu? Não, é só para fazer essa relação de maneira muito positiva. Lá atrás, a gente começou o programa no dia 16 de março de 2020. No dia 18 de março entraram os decretos restritivos da pandemia. E aí foi, né? 1 ano, 2 anos. E quando agora, hoje eu volto, eu me lembrei que na sexta-feira passada a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decretou oficialmente o fim da pandemia. Então eu vivi as primeiras e incertos momentos da pandemia, que a gente realmente não sabia, e volto ao programa no final dessa penúria toda. Então eu achei essa relação hoje casual e ao mesmo tempo muito incentivadora. E o Café Interativo, então, só para lembrar, ele acontece na Suminas TV. Sim. Todos os dias, né? Nas plataformas todas. Nas plataformas todas, das 9 às 10. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Hoje tive a oportunidade de entrevistar até, eu não conhecia pessoalmente, o nosso deputado aqui pelo sul de Minas, o ex-prefeito de Andradas, o Rodrigo Lopes, uma pessoa de fino trato, né? Eu gosto de gente simples, né? Eu gosto de gente que deixa a soberba de lado. Eu gosto de gente... Ainda mais no campo político, né, Pedro? Exatamente. É um campo de vaidade, é claro, e eu concordo com você. Eu assisti a entrevista hoje, eu não conhecia, ainda não conheço pessoalmente, mas me parece realmente eu também não conhecia pessoalmente, mas fiquei muito à vontade de entrevistar. E amanhã, inclusive, chamando já amanhã, tem o Douglas Dufour, presidente da Câmara Municipal. Presidente da Câmara Municipal amanhã, então pega pelas plataformas digitais. Pelas plataformas todas, Facebook, Suminas. Ô Pedro, quando é que você vai convidar-me a participar do seu programa? Do que a gente falaria mesmo? Sexo? Não é. É muito cedo. A gente inventa qualquer muito cedo o assunto. É muito para de manhã, 9 da manhã. Mas você já esteve lá comigo, né? Já estive no café em duas ou três oportunidades. Fui muito mal tratado, mas fazer o quê, né? Mas o café era bom. O café era bom. Aliás, eu fui pelo café, né? Eu sei disso. Você falou, Pedro, tem café? E não é café cenográfico, né? Não, era um café. É café mesmo. Era um café e eu falei, Pedro, eu lembro que eu estava passando na porta, você falou, você não quer tomar um café? Então, já está aqui mesmo, tá aqui mesmo, faz o programa comigo. Ô Pedro, eu queria deixar os segundos finais aí, agradecendo demais a sua presença no Hora da Verdade. Para mim é uma satisfação, é como se eu estivesse entrevistando meu irmão mesmo, porque a gente tem
muita partilha de vida, muitas situações muito comuns que a gente vivenciou, e eu tenho certeza que trazer o Pedro Bertozzi aqui enriqueceu o Hora da Verdade, me enriqueceu um pouco mais, e eu tenho certeza que enriqueceu você que está assistindo esse programa pela presença do Pedro, que sempre traz uma boa energia, e é de boas energias que a gente está precisando, né? O rádio traz boas energias, Pedro Bertozzi sempre foi um divulgador, um transmissor de boas energias. Obrigado, Willi. E eu devo ao rádio esse pouco de destreza, né, que eu tenho, essa intimidade com o microfone, intimidade que eu aprendi com a câmera alguns anos depois, não sei se tenho ainda, mas já me considero bem melhor do que quando enfrentei a câmera pela primeira vez. Eu sempre digo uma coisa, sabe, Willi? Eu sou um privilegiado, sou um agraciado pelos caminhos que a vida me deu. Ganhei dinheiro? Não, mas sobrevivo do que eu gosto de fazer. Né? Sobrevivo do que eu gosto de fazer. E a gente, quando começa a atividade diária nossa, no meu caso, seja no rádio, seja na TV, com frio na barriga, como eu tive hoje, né, nesse meu retorno ao programa, eu ainda hoje, lá no estúdio, antes do programa começar, entrar no ar, eu falei, que coisa, né? Depois de tanto tempo, eu ainda estou nervoso, eu ainda estou com esse desarranjo, né? Então, diante disso tudo, e quando eu canto também, a mesma coisa, né? Impressionante, eu tenho uma satisfação quando eu começo a cantar e sei que tem a noite toda ainda, tem uma satisfação, aquilo me dá muito prazer. E diante disso tudo que eu estou dizendo, seja no rádio, seja na TV, seja cantando, seja nos eventos em que eu atuo como mestre de cerimônia, né? Seja como assessor parlamentar, que é um outro lado seu também, né? Graças a Deus. Então, quando tudo isso, depois de tanto tempo, ainda te dá prazer, a gente só pode levantar as mãos para o céu e dizer muito obrigado. Muito obrigado, então, ao Pedro Bertozzi, que esteve com a gente. Eu sempre digo também que quando a gente faz o que gosta, as pessoas vão gostar do que a gente faz. E é o que acontece com o Pedro, espero que aconteça também comigo, porque eu me sinto um privilegiado, como dizia meu amigo Silas Lafayette, um privilegiado. Um privilegiado estar aqui com você e com o Pedro Bertozzi, e segunda-feira que vem a gente volta, ok? Um grande abraço para você, fica com Deus e ótima semana.